infinito. Como é que é? Belém, nunca mais cuide bem? Até o infinito. Tipo, isso era uma contagem de tempo? Porque era tipo, Belém, nunca Belém, mais nunca fico mais ficou de bem até o ano que vem. Porra! Até o infinito! Quando eu ficava brava. O bagulho aí tava seríssimo. Tá de uniforme de pintor? Opa! Pronto para pintar. É quase... Não, vestido para pintar. Quase vestido para matar. O que eu fiz hoje? Ok. Ah, a paródia da... sobre o olhar sanguinário do vizinho. Dia. Aqui estou mais um dia sobre... Puta, esqueci. O sobre sol... A guiar alguma coisa. Well, it was very deep. So deep that I forgot. Uhul! Boa noite. Hoje é dia 25 de maio de 2025. Eu abri mão do posto de anunciar o dia. Eu anuncio. Você anuncia. E hoje foi um grande dia. Hoje foi um dia deslumbrante que começou ontem depois do Pó Diário. Sejam bem-vindos a mais um Pó Diário. Temos que falar sobre ontem. Ontem a gente acabou fazendo o episódio mais cedo porque a gente ia sair para ir ao parque de diversões com nossos amigos Thiago e seu filho Enzo. Thiago de 39 e Enzo de 10. Não que isso faça alguma diferença, mas nesse contexto faz, visto que Enzo tinha 10 e foi incrível ir num parque de diversão com um moleque de 10 anos. Incrível. Mesmo que a gente quase tenha perdido ele nos 15 primeiros minutos de experiência. Na primeira... O parque foi, assim, espetacular. A gente... Nossa, Trip. Eu tava tipo assim, uau. Tripping balls. Tô num assim, filme. É chocante. Eu me sentia num filme. Eu também. Porque era um lugar da cidade que você não consegue ver de longe. Você tem que ir até lá pra Tipo, ver. só dá pra ver quando você chega na rua de lá. E é bizarro que tem roda gigante, é tipo Tudo colossal, brilhante e não dá pra ver de lugar Inclusive, nenhum. o Enzo ficava falando, né? Tipo, É. meu Deus, nem parece que é em Boituva. Pois é, né? Olha é que é uma vibe luzes, completamente diferente de Boituva, né? Completamente. E Boituva toda tava lá. Boituva toda estava lá. Interessantíssimo. Tinha tudo, né? Nossa, Toda fomos vibe. assim... Fomos de tudo. Eu e Só que a gente foi nos mais... A primeira brincadeira que a gente foi foi o navio pirata. Aquele que faz Belém. O barco Fing. O barco Viking. O barco Viking. E aí, foi o nosso amigo Thiago, que já atestadamente disse que não gostava de brinquedos, de parques de diversões. E o Enzo, filho dele de 10 anos, tava, não, bora, pô, bora. Só pode, o Enzo, na ponta. desde sempre não quis ir no 360, que eu e a Isa fomos. Bota na tela o que é o 360. A gente vai botar de novo na tela aí, segura aí. E aí a gente foi no barco Viking. E o Thiago tava, não gosto muito, o Enzo tava, bora. Sério. Tiveram 3 segundos ali que eu falei, mano, capaz que os dois apaguem. Eu também. Porque, mano, o Enzo começou a berrar. Eu só ouvi. Tava chorando. Eu acho que ele tava forçando, não sei, não forçando não, mas enfim. Tipo, ele não desceu com uma lágrima, tá? Ele tava berrando só. Exato, mas eu acho Mas que ele de tava trás... naquele desespero. Não, eu só ouvi ele... Crê em Deus, Pai! Jesus, me salva! Senhor! Ele fez... Pai nosso, Senhor, Senhor! Mas sabe, o que é mais doido é que, tipo, quando a gente conta assim, parece que a gente tá contando algo que eles estavam fazendo meio que por brincadeira, mas era muito real. Não, era real, mano. Os caras estavam em pânico. Eles estavam E o Thiago tava, rezando. tipo... Ele tava assim, ó, os óculos, não olha, filho, não olha. Respira, mano! E a gente falando aqui é porque, mano, a gente tava assistindo essa cena e com a adrenalina do barco Viking, né? Então, assim, tava uma Quase experiência voando. intensa, Mas eles ficaram bem, assim, atestaram ali que não gostam e tá Sobreviveram. super liberado não gostar, tá liberado, né? Mano, isso é engraçado. Foi engraçado. Aí depois a gente foi no bate-bate. Não, mas depois a gente foi no 360. Eu e Zoca encaramos 360, que é isso.
E aí esse berro que vocês escutam aí é a Isoca. E depois que eu vi a Isoca berrando, eu falei, mano, que é um ótimo momento pra berrar. Eu berrei também. E a gente teve um insight, lembra? Que foi? Que foi o quanto de, apesar de estar em brinquedos onde a tendência é tensionar, porque você tá ali, né, numa posição que você não costuma ficar, com uma força que não existe normalmente, mas o quanto as pessoas liberam essa energia no grito, assim. Total. Tipo, não se é guardado. Total, a gente falou que por mais que fosse um lugar com muita gente, muito movimento e muita energia, toda a energia estava sendo dispersada, tipo, dispersada não, mas utilizada, sabe? Tipo assim, a galera era um lugar que a galera berrava, que a galera... Então tava leve, feliz, né? tipo, tava muita energia, mas tava leve, sabe? Porque estava circulando. Exato. O que é doido que também, tipo, em multidões, normalmente, eu me sinto mais assim, só que lá eu tava mais tranquila, porque eu acho que o isso berrar, nossa, influenciou, muito, sabe? eu acho que muito, muito. E era um lugar de pura diversão, né? Como o próprio nome já diz, é um parque de diversões. Então, tem tudo pra ser divertido e foi. Aí depois a gente foi na montanha-russa da Minhoca com eles, Light. O Thiagão falou, não vou, vocês vão com eles. Segura ele. Segura ele, por favor. E aí depois a gente foi no carrinho de bate-bate, que foi uma brisa delicioso. Foi legal, podia ter mais tempo. Nossa, eu viveria um dia inteiro brincando naquilo. Eu também. Imagina. E aumentava a velocidade dos carrinhos pra poder dar umas cacetadas, sabe? E aí... Encerramos na roda gigante. Também foi uma experiência deslumbrante. Maravilhoso. Parquinho de diversão na cidade interior, aprovado. Aí Nota você 10. tomou o seu sorvetinho, né? Que você falou que foi Nossa, muito encerrou bom. com chave de ouro a casquinha, que é daquele, mano, é um sorvete tipo de massa, tipo daquele que você imagina, que a gente pede misto. E aí, só que era mais leve, era mais aguadinho, então não é... Mano, perfeito. Perfeito. Chegamos, dormimos e acordamos hoje. Isso é tudo ontem ainda, então segura que hoje tem história. Acordamos hoje, cedo, os dois hoje mais cansados, né? Nossa, tava Das super aventuras. cansada, tava rouca. Tava rouca de gritar, mas às 8h30 estávamos a postos para ir no café da manhã na roça, no queridíssimo e abençoado e poderoso sítio Mãe Terra dos nossos amigos William e Maria, organizado pelo pessoal da CSA Coração. E, gente, eu transcendi. Ali foi... Juro, ali eu percebi que o paraíso é aqui. Eu acho que eu entendi a real comunidade, sabe? De tipo, de qualidade de vida, assim mesmo, sabe? Você acordar e você ir num lugar, encontrar pessoas que Essa galera. a maioria não se conhece, mas que tá todo mundo muito aberto. Tanto e muito que ela forte, falou lá, né? Tipo, todo mundo que tá aqui é do bem. Assim. E aí, o quanto que isso é qualidade de vida, sabe? Você ir pra um lugar... Na sua pequena comunidade, né? Porque o ser humano foi feito, como eu falei naquele último episódio ali, que a gente foi feito pra isso, pra se preocupar com esse tanto de gente. E esse tanto de gente dá pra se conviver. Se dá pra se conviver no sentido de a abertura instintiva e roda um amor muito forte. Completamente. Mas é tipo, tudo foi feito com manual, as mãos, tudo, sabe? Tudo. A gente chegou e tinha todo mundo com corações pendurados no peito. Com o nome. Com o nome, todo mundo ler o nome do outro. Foi um evento maravilhoso para apresentar o sítio. O sítio. E o trabalho deles, assentados lá desde 98. Não era nem assim. Fazendo um trabalho maravilhoso de agroecologia biodinâmica, revolucionário, ancestral, primordial e futurístico. Porque o futuro para mim é isso. Não existe outra opção. Sim. Ou se faz o que eles estão fazendo, ou não se tem futuro. Exato. E aí tivemos um café da manhã, assim, estratosférico, só com coisas feitas lá.
colhidas e produzidas lá. Botem fotos, tem mais fotos, vou colocar um trecho de vídeo também. Cantoria, café da manhã, assim, não existe hotel, não existe experiência gastronômica no mundo que se equipare ao que foi experienciado hoje. Pô. E Eu pelo tudo menos não feito conheço. à Eu mão. pelo menos não conheço. Caprichoso, eu também não. Mas assim, a experiência do café da manhã lá hoje foi assim, Transcendental. foi talvez a melhor experiência que eu já tive na minha vida. Muito forte, muito Tudo, forte. né? Esses insights estão saindo agora, a gente nem falou dessas paradas, né? Não. Muito forte. Tinha Depois gatinho, tinha tinha sagui, bicho, não faltava. galinha, parecia um cavalo. Fizemos um tour pela propriedade, pelos sítios, mostrando as plantações, falaram dos desafios e das conquistas e, enfim, da urgência do retorno à cultura arcaica da agroecologia. Arcaica no sentido de ancestral, né? Importante salientar. Compramos sabonetinhos artesanais. Puta, tinha também uma galerinha vendendo coisas lá, todas pessoas maravilhosas também. A moça lá da avó, que chama? Paulina. Uma energia fortíssima. Maravilha. Nossa senhora, e os produtos deslumbrantes. Eu tô cheirando o sabonete até agora, tomei banho faz 6 horas. Maravilhoso. Nossa senhora. E você comprou um negócio que a gente nunca tinha visto, né? Aquela maquiagem. Eu já tinha visto, mas eu nunca tinha visto. testado. E é tipo uma maquiagemzinha multifuncional pra tudo. Natural. Natural, Sempre completamente natural. E conversando com ela, eu fiquei muito orgulhoso de perceber uma coisa que eu não tinha percebido. A gente só usa cosméticos e produtos de higiene naturais. Pois é. Não tem coisas que a gente usa que não sejam, tipo, 99% naturais. Isabela, isso é um marco histórico, tipo assim, no mundo que se convence a viver hoje. Isso é muito, muito bonito. Que cena. Deixa eu tirar uma foto. Completamente... Nosso corpo tá completamente adaptado, sabe? E livre. Completamente desinfetado dessas coisas. Dessas coisas ruins pra gente. Peraí, segura. Solta lá. O episódio de ontem teve 9 minutos, o de hoje vai ter 49. Sim. E eu fiquei muito orgulhoso, muito feliz, porque foi um desafio perceber, não, desafio não, mas foi assim, uma grande realização, que inclusive veio da minha primeira experiência com o cogumelo. Quando a grande missão que me foi colocada, o grande desafio que me foi imposto pós-experiência, que foi deslumbrante, foi cuide do seu corpo. E isso foi um dos tópicos. Isso vai ser dito com mais detalhes, viu? Inclusive nesse canal. Aguardem. Esse foi um dos tópicos, assim, na missão principal, que era cuide do seu corpo, me dada pelo cogumelo. Um dos tópicos era livre-se disso. Se você não bota na sua boca, você não bosta no seu corpo. Se você não coloca na boca, você não coloca no seu corpo. Ponto final. Sim. Essa é a minha máxima. E aí eu comecei com protetor, pasta de dente, repelente. E é bizarro, porque a gente sabe que é ruim. Assim, mano, você já teve a experiência de acidentalmente colocar repelente na boca? Não, eu tive nos olhos. Então, assim, eu quase morri. Eu também. Por que eu passo isso na pele, irmão? Agora a gente faz, tá ali, inclusive. Deslumbrante. Óleo de coco, citronela, cravo e outros segredos. Que, assim, resolveram a nossa vida. Tinha isso, tinha bordados, tinha produtos orgânicos. Muita coisa. Tinha hibisco. Nunca tinha visto fruto do hibisco. A gente comprou para fazer geleia. Deslumbrante.
cornucópia da parada. Não, é genial. É tipo Que foi um assim, grandíssimo bingo e, importante, todo esse evento estava sendo organizado para se arrecadar fundos para projetos ali de aprimoramento do sítio. Genial, comunidade as its finest, assim, isso que é comunidade. E tivemos um bingão, 4 rodadas. 4 rodadas de um bingo deslumbrante. As cinquinas, que eu sempre falei tinquinas, porque minha mãe e minha avó falavam assim, porque provavelmente é italiano que fala assim, tinquinas. Cinquinas. E soa melhor do que cinquina pra mim. Então eu vou falar tinquina. Mas cinquinas é mais... As tinquinas nos davam produtos do sítio, espinafres, couves, cebolinhas, azedinha, nossa, e assim, dava vida só de ver. E eu ganhei um e você ganhou outro. Ganhou nos cinquinas e você ganhou uma cartela cheia no E eu ganhei bingo. uma cartela cheia. Falando em dava vida só de ver, eu quero verbalizar isso, que é algo que eu escreveria no meu diário. Então, esse aqui é o pó diário. Quando a Maria, a alma daquele sítio, estava alma e corpo, né? Assim como o William, alma e corpo, os dois alma e corpo do sítio, estavam falando sobre os desafios do projeto agroecológico e biodinâmico. Ela falou isso, ela falou, a partir do momento que você consome um vegetal que cresceu nas condições que a natureza, Deus, chame como quiser, criou, então assim, um vegetal crescido em meio a outros vegetais, com a água necessária, limpa, com os nutrientes necessários, limpos, não tóxicos. Aquela planta tem uma energia vital que se transforma em você quando você come. Então, comer este tipo de alimento é literalmente comer vida. Ao passo que comer um produto que provavelmente cresceu sob luzes artificiais, num solo artificial completamente envenenado, com a intenção de ficar milionário. A intenção por trás daquele produto é ficar rico, é ter dinheiro. Só. Você vai estar ingerindo isso. E isso vai estar se transformando em você. Porque o que você ingere literalmente se transforma em você. Você é a berinjela que você comeu ontem. Total. E foi o que a Ana falou também, né? De ficar doente. E valorizar tanto o médico, mas não valorizar um agricultor. Puta, isso foi muito fantástico, assim. Aquela fala da Ana, eu me vi lacrimejando. Juro pra você, isso já aconteceu em outro momento numa peça de teatro. Olha que interessante. Quando, numa cena, inclusive era... não sei o que, lá no Terceiro Reich, que é do Brecht. Tô ligado. Como é que chama? Terror e miséria? Terror e Miséria no Terceiro Reich, que era uma versão que chamaram Terror e Miséria no Terceiro Milênio. E a cena do professor, quem já leu essa peça, conhece. Quando o filho dos professores, durante a ditadura lá, Reich, entregam os pais. Tipo, ele não entrega, mas os pais ficam com medo que o filho faça alguma coisa que os entregue. E aquela cena me emocionava muito, porque era sobre a censura aos professores, né? Não ensine o que deve ser ensinado, ensine o que a gente quer que você ensine. Isso me emocionava. Assim como hoje, o que a Ana falou, eu me vi lacrimejando desse jeito. Uau. Que ela falou que comida deveria ser nossa principal preocupação em relação à nossa saúde, do que a gente se alimenta. Quando a gente fica muito doente, a gente faz questão de tentar ao máximo ir no melhor médico possível para atender aquilo. Uma doença extremamente rara, terminal, sei lá, vai tentar se encontrar o melhor médico para cuidar daquilo. Mas, talvez talvez não, mas deveríamos criar
sociedade que valorizasse e que quisesse saber o nome do agricultor que plantou a sua comida. Isso é, assim, ó, talvez seja o outro lado do doença terminal, querer o melhor médico. Na verdade, deveríamos, durante a vida, buscar o melhor agricultor. E conhecer, e saber quem é, e saber como planta, e saber que não envenena, e saber que contribui para... que tudo é vida. E não ficar doente, né? É vida. Foi por isso que a minha experiência no Instituto Pedra da Mata, inclusive, Guinter e Eliana, que Deus abençoe o caminho de vocês e a vida continue a fluir com toda a força como flui de vocês, por vocês e para vocês. É isso que me revigorou de um momento muito desafiador, assim, estar cercado de uma usina de vida te bota em vida, né? Uhum. Usina de vida. E a comida que você comia lá também. Também. Principalmente. Mas é isso, assim, o que era feito lá era literalmente uma missão de regeneração. Aquilo é um glóbulo branco do ser terra. Uhum. O Instituto o Pedra da Mata, um glóbulo branco do ser terra. O Mãe Terra, um glóbulo branco do... E aqui? E aqui. E essa é a missão. Uhum. Continuar criando glóbulos brancos para... Quem sabe daqui... Quem sabe isso seja Aurealis. Uhum. Isso aí é para outros papos. Sítio Aurealis. Sítio Aurealis. É um belo nome. Tudo isso para dizer que foi, assim, transformador. E foi um café da manhã e um bingo. Essa é a potência de um lugar como aquele. Uhum. A gente pegou uma carona para voltar. Pegamos uma... Ah, e a gente também ganhou isso que eu quero mostrar. O arranjo de presente do sítio. Eu coloquei uma jarrinha. Tudo produzido lá. Crista de galo, ela é ornamental, mas pode ser usada para banho. Essa é o espinafre africano. Não, como é? Espinafre? Não lembro, se eu estiver falando errado eu vou colocar na tela. Espinafre africano. Essa parte, quando jovem, é comestível frita. As sementes são fonte de selênio. É ótimo para fazer biscoito e pão. Tem manjericão. Tem essa que eu não lembro o nome, mas eu vou colocar aí também. Mas é ótima para chás de pressão. E tem essa que eu também esqueci o nome. Tá aí na tela. Essa aqui atrás. Eu falei para você, mas eu não lembro. É o com V. Alguma coisa com V, né? Descobriremos em breve. Mas é isso. Olha isso aqui. Isso aqui é um espetáculo. É tudo, quase tudo punk. Mas o que não é punk é deslumbrante. E... mágico. Só esse do galo, crista de galo, dá pra fazer, sei lá, uma coroa. Dá, assim. completamente. Uma coroa deslumbrante. E ela dura, viu? Porque é arranjo seco. Ela não precisa ficar... É, Ela não vai ficar marrom. que da hora. Dá pra fazer muita coisa com isso aí. Dá. Será que ele solta tinta? Talvez em álcool, não sei. Podemos explorar. Enfim. Tudo isso para dizer que o bingo foi também deslumbrante. Pegamos a carona de volta com uma pessoa muito querida. Eu me esqueci o nome da motorista. A mãe dela, a senhora que estava com a gente, era Neuza. E Muito obrigado. Eu esqueci o seu nome, a gente só falou no final. Eu preciso repeti-lo para memorizar. Mas foi um prazer inenarrável voltar com vocês. E saber que vocês são vizinhas, né? Moram por aqui. Uhum. Viemos para cá, demos uma boa descansada, né? Umas horas de silêncio. A gente ficou cada um focando nas suas tarefas. Fazendo as suas tarefas, depois tivemos uma hora de silêncio. E aí preparamos uma fogueira, que será, bom, trabalhamos mais um pouco, projetos quase concluídos e ambos evoluindo maravilhosamente bem. Tivemos vários insights sobre
processos de criação. Uhum. E esses, por enquanto, ficaram guardados. Trabalhamos, os projetos estão... Quando estiverem finalizados, a gente vai botar na tela pra vocês verem. O processo você pode ver no meu Instagram e logo no Instagram da Isoca. Tá na descrição. Henrique Espinosa e por Isoca. Lindo nome. Sempre vou te lembrar disso. Então, depois disso aqui que eu tô falando, depois de agora, terá uma fogueira com pinhões. Ih! Muito amor e muita alegria. Que dia, Isoca. Nossa, tô assim, uau. Jamais esqueceremos. E muitas coisas estão por vir. Com isso, eu te digo boa noite e até amanhã. Encerramento do Jornal Nacional. Boa noite E até amanhã. Corta! Esquecemos alguma coisa? Não. Paz na terra. Colhemos mamão.